Tem alguém aqui que está aprendendo a dirigir? Além da presbítera Adriana? Graças a Deus. Estou brincando. Eu quero... Quem aqui não sabe dirigir? Deixa eu fazer uma pergunta. Amém. Tem gente que não levantou a mão por estar aprendendo. Tem gente que não levantou a mão porque sabe nem porque não sabe. Eu quero saber que tipo de ser humano é você. O que você sabe, afinal de contas? Você sabe que você está aqui, amém ou não? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Eu me lembro que quando eu fui tirar minha carteira, eu já sabia dirigir. Na verdade, eu aprendi a dirigir com o meu pai. Então eu pegava com meu pai, eu comecei a dirigir e tudo tal. Amém, irmãos? Amém mesmo? E eu já sabia dirigir. E eu já dirigia, irmãos, muito lá em Volta Redonda. Eu fui criado em Volta Redonda. Meu pai tinha comércio na época, minha mãe. Então eu tinha que ajudar, às vezes, sair fazer uma compra e tudo, né? Naquela época minha mãe ainda não conhecia o Senhor, por isso que ela permitia que eu dirigia sem carteira, amém ou não? Mas Jesus já perdoou todos os pecados da minha mãe, amém ou não? E o meu pai, que o Senhor o tenha, em nome de Jesus. Então, por que eu estou te contando isso? Que eu me lembro que quando eu fui tirar minha carteira, pelo fato de eu já saber dirigir, eu fui fazer uma prova de simulado antes. E quando eu fui fazer o simulado, irmão, eu fui reprovado no simulado. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Sabe por que eu fui reprovado no simulado, irmãos? Porque eu sabia dirigir, mas eu não sabia dirigir corretamente. Ou seja, eu era cheio de vícios no volante. Sabe aquele negócio de você ficar pisando na embreagem, dirigir com o braço para lá de fora... Sabe aquelas coisas? Esquecer de botar o cinto. Às vezes estacionar já era algo tão automático. Às vezes você esquece de dar seta. Então assim, muitas coisas que eu tinha que fazer, eu não fazia. E por isso eu fui reprovado no meu simulado. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Tudo tem a ver com o que eu quero compartilhar com você nessa noite, com a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu conheço dois tipos de motoristas. Eu conheço três, mas eu quero falar de dois aqui. É aquele que entrou na autoescola, sabe tudo da teoria. Ou seja, sabe que tem que dar certo, sabe que tem que botar o cinto. Ele sabe da teoria, sabe que para estacionar, ele sabe as placas, ele conhece tudo. Porém, irmãos, nunca pegou um carro e não sabe dirigir. Tem todo o conhecimento da teoria, mas a prática é zero. E por um outro lado, existem aqueles, queridos, que têm toda a prática, mas teoria zero. Eu não estou aqui nessa noite para discutir com você o que é o melhor, o que é o pior. Mas eu digo para você que os dois são muito ruins, amém ou não? Amém ou não? Porque, veja bem, querido, o ideal é você saber a teoria, mas é você também saber o que? A prática. Quantos estão comigo nessa noite? Digam glória a Deus. Se você está comigo, diga um aleluia bem forte para você sair no YouTube. Aleluia, melhorou bastante. Então, amado, veja bem, não basta saber a teoria, você precisa saber a prática. Mas a prática também, sem a teoria, ela é o quê? Insuficiente. Exemplo, imagine que o irmão José Carlos Tolito, ele precisa instalar a máquina de ar-condicionado aqui no prédio da igreja, amém ou não? Só que ele sabe tudo da teoria, leu todos os manuais, ele leu todos os livros de como se instala uma máquina de ar-condicionado, mas nunca instalou uma máquina. Honestamente falando, vai apanhar bastante, não vai? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas vamos pegar por um outro lado. Ele sabe tudo da prática, mas nunca leu um manual da máquina de ar-condicionado.
ele não sabe nada. Então eu digo para você, ele até põe a máquina para funcionar, mas de repente a máquina poderia render muito mais, a máquina poderia ser mais econômica, se usasse uma fiação correta. Ou seja, ela não está produzindo ou rendendo 100% do que poderia. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Amém ou não? Eu quero perguntar de novo, vocês concordam comigo? Amém ou não? Então, o que eu quero te dizer com isso, querido? Que não basta a teoria, você precisa ter Vou perguntar de novo. Não basta ter a teoria, você precisa ter a prática. Olha para o irmão que está do lado, o mais bonito de todos. Olha para ele e diga assim: meu irmão, não tinha outro, olhei para você mesmo. Brincadeira, brincadeira. Diga: meu irmão, nós precisamos da teoria e da prática. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso tem tudo a ver com o que eu quero pregar para você hoje. Eu quero pregar um texto, Jesus ele colocou muito forte no meu coração para compartilhar com a igreja hoje. Mateus capítulo 22. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 22, no versículo de número 29. Mateus 22, 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: estou procurando, pastor. Tem alguém procurando? Não? Então olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo ou não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, irmãos? Vou ler novamente. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu quero orar. Pai, é no nome de Jesus que eu peço nesse momento que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor a ministrar nessa noite. Eu rogo, Senhor, que o Senhor me dê ousadia. Ó Senhor, revelação. Que a Tua graça se manifeste neste lugar, Senhor. Pela Tua graça, que haja, Senhor Deus, um novo tempo, um despertar na vida da Tua igreja. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus ele falou sobre isso, é porque ele havia sido questionado por um grupo de religiosos acerca da ressurreição. E eles questionaram Jesus dizendo o seguinte: olha, uma mulher, ela se casou, e aí o marido morreu, então pela lei ela casou com um irmão mais novo na sequência, e aí esse irmão também morreu, e depois ela casou com outro, terceiro, e ele morreu, e casou com um quarto, tal. E eles perguntaram: quando vier no tempo da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? De qual deles? Aí Jesus falou: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no tempo da ressurreição não vai se casar e nem vai se dar em casamento. Ou seja, não haverá esse tipo de relacionamento. Então Jesus ele dá essa frase, querido, que é vida para nós. Ele diz assim: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu digo para você, um crente saudável, ele precisa conhecer os dois. Ele precisa conhecer as Escrituras, mas também precisa conhecer o poder de Deus. E como um observador da igreja, afinal de contas eu sou pastor desde 2000, ou seja, são 17 anos pastoreando a igreja, 17 anos lidando com vidas, irmãos. Eu sei que quando eu disse que tem 17 anos que eu sou pastor, você deve ter pensado assim: ele começou criança. Então, o que acontece, irmãos? Eu comecei a pastorear, na verdade, com 22 anos de idade. 22. Eu era uma criança. Aí você fala: que é isso, pastor? Já estou com 22 anos, já estou pensando até em casar. Né, Kelsen? Eu já era casado com 22 anos de idade. Mas eu era uma criança.
Hoje a pastora Roberta, ela estava falando comigo sobre alguns conceitos da psicanálise. E ela estava dizendo o seguinte, irmãos, eu fiquei tão feliz com o que eu ouvi. Porque ela disse que nós temos algumas fases. E uma das coisas que ela disse é o seguinte, que nós temos as fases chamadas da primeira adolescência e da segunda adolescência. E a primeira adolescência vai até mais ou menos 25 anos de idade, segundo a psicanálise, segundo o que ela me falou. E a segunda adolescência vai até 40 anos de idade, significa que eu sou adolescente. Quantos estão comigo nessa noite? Quantos são adolescentes ainda aqui? Aleluia! Após que já valeu o culto, posso encerrar e você vai embora feliz para casa. Mas irmãos, eu sou pastor há 17 anos, desde os 22 anos. E uma coisa que eu observo, querido, é que a igreja, eu não posso dizer a igreja no sentido total, mas uma boa parte dos crentes, a gente não pode generalizar, mas uma grande parte, eles têm uma tendência de ser extremistas. Ou seja, ou é muita palavra e nada de poder de Deus, ou é muito poder de Deus e nada de palavra. Sabe, querido, eu creio que nós temos vivido tempos onde não consegue se valorizar aquilo que Jesus falou que é fundamental para que a gente erre menos, para que a gente não erre tanto. E o que seria conhecer os dons, escrituras e poder. O que eu observo, querido, é que quando alguns crentes, eles enveredam pelo caminho do conhecimento da palavra, isso é muito bom, isso é muito poderoso, se tornam teólogos maravilhosos, estudantes maravilhosos, conhecem a teologia, conhecem as bases do cristianismo, mas muitos se tornam frios, improdutivos, legalistas, radicais. Por quê? Porque muitos, querido, vão por um caminho até mesmo de achar que eles têm o conhecimento e ao outro lado não tem nada. É quase verdade isso. Mas isso não dá o direito de ninguém se achar mais do que ninguém. E aí, querido, nós começamos a observar crentes que são frios, que são teóricos, crentes, querido, que conhecem muito da palavra, mas que são totalmente gelados, legalistas, inoperantes, inofensivos ao inferno. Por um outro lado, eu vejo, querido, num outro extremo, aqueles que valorizam demais o poder de Deus e acabam desvalorizando a palavra. E aí, querido, tudo é poder. Não precisa se preparar para pregar, não precisa, querido, ter o entendimento das bases da doutrina, não precisa ter o quê? Poder. E aí, quando você vai num culto desse, você percebe, tem muito movimento, muita gritaria, muita coisa, muita agitação. Mas eu pergunto, cadê a palavra? Onde está a palavra? E aí, por um lado, querido, quando eu vejo esses crentes que valorizam a palavra, eles são como aqueles que sabem o manual de instrução todinho, mas às vezes nunca colocaram em prática, ou não têm uma vida prática eficiente. E os outros são muitas vezes aqueles que têm o conhecimento da prática, no sentido do poder, e eles vivenciam o poder, mas caem e tropeçam em erros primários, por não conhecerem a palavra. Sabe, querido, muito movimento, muito barulho e pouca edificação. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Então, se eu conto barulho? Não, eu sou muito a favor do barulho, eu sou muito a favor de você gritar, da glória a Deus, rodopiar, eu sou a favor de você virar cambalhota, eu sou a favor de você fazer o que você quiser, mas desde que você valorize a palavra de Deus também, porque uma completa a outra. Mas o que é a palavra de Deus, irmão? O que é a palavra de Deus? É porque algumas pessoas acham que a palavra de Deus é só também você pegar o microfone e dizer: você vai conseguir, você vai fazer. Tem um negócio que é seus problemas vão acabar.
Eu me lembro do Gil Gomes, vocês lembram? Aqui e agora. Sabe? Muda-se muitas vezes a tonalidade da voz, muda-se tudo. E aí estão pregando e acham que isso tudo é poder. Mas eu quero dizer, querido, palavra de Deus não é dizer o quanto que você vai conseguir. Palavra de Deus não é dizer o quanto que você vai vencer. Palavra de Deus é muito mais dizer o que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Que você é justificado, que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E que não há mais condenação sobre a tua vida. Sabe, amado? Nós precisamos voltar às raízes do Evangelho. Precisamos voltar às raízes do conhecimento da palavra de Deus, mas sem ignorar o poder. Sabe, querido, eu já tive a experiência de ser convidado para ministrar e participar de cultos, onde quando se começa o culto, é tanto movimento, é tanta coisa, é tanto poder, que acaba o culto, eu não sei nem o que aconteceu. Sabe, irmão, às vezes é muito poder e pouca palavra. Mas às vezes também é muita palavra e pouco poder. Aí é o que eu estou te dizendo. Eu já conversei com pessoas que chegavam para mim e diziam: você é arminiano ou calvinista? E eu falava: eu sou de Jesus Cristo. Não, porque segundo a teoria de Calvino, irmão, sabe, aí você olha a vida do cidadão, muito conhecimento mental, mas pouca experiência com Deus. Sabe, querido? Aí eu digo para você, então o que se espera de um culto? O que eu espero de um culto, irmãos, é que a gente experimente os dois: palavra e poder de Deus. Mas como assim palavra e poder de Deus? É quando você é ministrado por uma palavra, e no final essa palavra, ela sela na tua vida com o poder que vem do alto. Sabe, querido, essa é a minha expectativa. Mas eu posso dizer algo para você, irmãos? Agora, os visitantes me perdoem, eu vou falar como pastor da igreja local. Eu tenho visto essa realidade aqui no nosso meio, irmãos. Pouco valor à palavra, muito valor a poder. Aí você fala: com base em que você está me dizendo isso, pastor? Com base num curso de maturidade, com 6 alunos somente. Com base num curso bíblico, nós só temos 6 alunos. E a minha pergunta para você é: por que você não está lá estudando? Por que você não está lá para aprender da palavra? Sabe por quê, irmão? É porque talvez para você participar desse culto, rodopiar aqui no final, ajoelhar, chorar, cair de costa no chão, para você isso é tudo que Deus tem para você. Eu quero dizer algo para você, irmão, isso não é nem o começo. Deus, Ele tem muito mais. Sabe, querido, muitas pessoas estão vivendo às vezes um cristianismo aquém do que poderiam viver. Estão sendo oprimidos por situações que não precisavam ser oprimidos. E por que disso tudo? Porque não conhecem a palavra. Porque não conhecem, querido, e não valorizam as escrituras. Sabe, querido, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o que? O conhecimento. Falta o conhecimento. Sabe, eu quero continuar falando para você. Olha só, Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mas aí talvez você me pergunte assim: mas pastor, que tipo de profecia é essa? É o eis que te digo? Não, é a palavra. Onde não tem palavra, há corrupção. Eu quero te dar um exemplo bíblico do que é você conhecer escrituras e poder de Deus. E quero te dar um exemplo do quanto que não conhecer os dois te torna ineficiente na fé cristã. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Mateus capítulo 2. Ouça essa palavra, ela vai ser rema para o teu coração. Mateus 2. Quem achou, diga amém. A partir do versículo 1.
Os irmãos acharam? Mateus capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, preste bem atenção nisso. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente. Vieram de onde, irmãos? A Jerusalém, uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Respondeu-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Tendo ele, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Então presta bem atenção, querido. Esse texto que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 2, está falando, querido, de quando Jesus nasceu. E aí, querido, quando Jesus nasceu lá no Oriente, uns magos, quando a palavra do Senhor fala que eles eram magos, não significa que eles eram envolvidos com magia. Mas o que era ser mago? Ser mago, querida, é que eles eram provavelmente pessoas que estudavam as estrelas. Eram homens, queridos, que viviam a sua vida estudando os astros e as estrelas. Eram esses homens, eram cientistas. E de repente, querido, eles percebem que há uma estrela diferente no céu. Eles percebem, querido, que há uma estrela que não estava lá. Eles percebem que tinha uma estrela totalmente atípica. E aí o que acontece? Eles provavelmente ouviam e esperavam o nascimento do Cristo, do Messias, de um novo rei. Já existia essa fama, essa história, essa profecia. Então eles olharam aquela estrela que apareceu, e eles entenderam que Jesus havia nascido. Eu posso ouvir um amém? Agora eu quero dizer algo para você, querido. Imagina, você é alguém que é um astrólogo, alguém que está estudando os astros, as estrelas. Você olha para o céu todos os dias, você faz suas anotações, você olha, você faz os desenhos. De repente surge uma estrela nova, uma estrela diferente, uma estrela com brilho diferente. O que é isso? É poder de Deus. É poder de Deus. Essa estrela ontem não estava aqui, agora ela está aqui cheia, bonita, brilhante. Uma estrela diferente que me chama a atenção. O que é isso? É poder de Deus. Então o que eles fazem? Eles começam a seguir a estrela. Eles juntam a sua caravana e eles começam a seguir aquela estrela. Ou seja, eles começam a andar atrás do poder de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Só que o que acontece, querido? Aquela estrela ia levá-los para o Messias, ia levá-los para Belém. Só que quando eles estão seguindo a estrela, por isso que eu estou te falando, irmão, você precisa conhecer também a palavra. Não adianta só conhecer poder de Deus. Ouça bem, quando eles olham aquela estrela, eles estão seguindo, que eles chegam em Jerusalém. Ouça bem o que eu vou te dizer. Eles vão para lá, para Jerusalém. Eles param de seguir a estrela e eles vão para Jerusalém. E por que eles foram para Jerusalém? Sabe por quê, irmão? Porque Belém era uma cidade insignificante. Belém era uma cidade pequena. Belém era uma cidade que ninguém poderia acreditar que dali viria o Messias, se não conhecesse as escrituras, só o poder de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez no conceito natural deles, o Messias iria nascer aonde? Em Jerusalém. Viria de Jerusalém, uma mega cidade, uma cidade grande, a capital. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Sabe, irmão, eu já preguei essa palavra aqui, eu não sei quantos se lembram, mas eu quero dizer algo para você. Imagine que alguém chega para você e fala assim: ei, vai nascer o novo presidente do Brasil, e é o cara que vai mudar a história do Brasil. Fiquem atentos aos sinais. Amém? Aí você começa a ver uma estrela no céu, e essa estrela começa a te levar para a Barra do Piraí. Aí você olha e fala assim: não, essa estrela deve estar enganada.
Para Barra do Piraí? Você imagina que de Barra do Piraí vai vir um homem que vai mudar o Brasil, irmão? Difícil, né? Porque no seu conceito natural você pensa que vai vir da onde? São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes metrópoles. É assim ou não? Irmão, você precisa participar para eu saber se você está entendendo ou não. É assim ou não? Você vai pensar logo numa grande cidade. Você não vai para uma cidade pequena. Imagine que essa estrela ainda ela é mais específica ainda. Ela sai daqui, ela vem para o Barra do Piraí, ela passa, sobe o Belvedere e vai para Ipiabas. Você continuaria seguindo? Sim ou não? Nada contra Ipiabas, tá, irmãos de Ipiabas? Nada contra. Tá? E ela vai indo, e quando você vê, para não ficar ruim agora, vai lá para conservatório. Entendeu? Tem alguém de conservatório aqui, irmão? Tem? Ai meu Deus, então vai lá para Santa Rita. Vai lá para Santa Rita. Tem alguém de Santa Rita, irmão? Não? Então ela mesmo. O Fernando, você é de Santa Rita. Irmão, essa estrela ela vai para um lugar. Ela vai para um lugar pequeno, amém ou não? Que Santa Rita, Conservatório, Ipiabas e Barra do Piraí é uma mega cidade perto desse lugar que a estrela está indo, amém ou não? Então, querido, aqueles magos, eles param de seguir a estrela. Por que eles param? Eles vão para Jerusalém. Porque eles só tinham conhecimento do poder de Deus, eles não tinham conhecimento das Escrituras. E quando eles chegam em Jerusalém, qual é a pergunta que eles fazem? Eles vão até Herodes, o rei, e eles falam assim, ó, onde nasceu o novo rei dos judeus? Porque eles esperavam que, no conceito natural deles, que o novo rei estaria no palácio. Entenderam o que eu estou dizendo, amém ou não? Então eles vão para lá. Então o que eu quero te dizer, querido? Conhecer o poder de Deus não é suficiente, porque a Escritura ela te guia melhor do que o poder. Ou melhor, a Escritura ela vai confirmar aquilo que o poder já está queimando dentro de você. Amém? Para melhorar. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Conhecer o poder vai te fazer muitas vezes chegar perto, mas não vai te fazer chegar no ponto. Se for só o poder. E aí, querido, quando eles chegam dentro do palácio, Herodes, quando ouve isso, o que ele faz? Chama os sacerdotes, chama os escribas, chama as pessoas que conhecem as leis, as profecias. E é engraçado, querido, que quando eles chamam, os religiosos da época chegam e falam assim, deve ter nascido em Belém, porque a Escritura diz que é tu, Belém, que vai vir o guia de lá de você. Eles citam o texto de Miqueias. Então presta bem atenção, agora eu estou falando de um outro grupo. Os magos representam aqueles que conhecem o poder de Deus. E os escribas conheciam o quê? As Escrituras. Você viu que quando Herodes perguntou, a Bíblia não registra que eles falaram assim, espera um pouco que eu vou consultar nos oráculos. Espera aí que eu vou consultar na minha Bíblia King James. Eles não falaram nada disso. Falaram de cabeça, porque as Escrituras estavam aonde? Na cabeça deles. Amém, irmão? Amém, irmão? Eles não titubearam, eles não gaguejaram, eles falaram, onde que ia nascer o rei dos judeus? É em Belém. Sabiam as Escrituras, amém ou não? Mas olha que coisa interessante. Aqueles que conheciam o poder, a estrela, não conseguiram chegar em Belém, porque foram traídos por conceitos naturais. E aí, por não terem base bíblica, tropeçaram no meio do caminho. Mas por um outro lado, tinha um bando de gente dentro de um palácio que conhecia as Escrituras à risca. E o rei dos judeus estava nascendo ali a alguns quilômetros. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Amém ou não? E aí o que acontece? Aqueles magos então, o que eles fazem? É em Belém? Então nós estamos indo para lá. E eles foram para lá. E por que eles conseguiram chegar em Belém? Porque eles ouviram a palavra. Irmão, ouve o que eu estou te dizendo. Sabe o que eu acho mais incrível? É que aqueles escribas e sacerdotes representam muito bem aqueles que só conhecem só a palavra. Sabiam de cor, mas correram do movimento. Entenderam o que eu estou dizendo? Porque você viu no texto eles dizendo, não, pera aí então que eu vou atrás de vocês, eu quero ver também esse rei. Eles falaram isso? Continuaram dentro do palácio, irmão. Quer dizer, conheciam as Escrituras, mas ignoraram o poder de Deus.
não chegaram diante de Jesus. Entendeu? Porque não foi o suficiente. E os magos conheciam o poder somente e não chegaram também em Jesus. E como que eles conseguiram chegar em Jesus? Quando tiveram conhecimento do poder e da palavra. Sabe por que muitas vezes você tem errado e eu tenho errado? É porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavra só não é suficiente. Você tem que ter experiências com Deus. Mas viver só de experiências também não é suficiente. Você tem que conhecer a palavra. Eu já vi muita gente que sabe muito, mas não tem vida com Deus. Mas vi muita gente que rodopia, pula, fala em línguas, faz um escambau, mas não sabe nada da palavra. O que eu concluo disso? Todos os dois são insuficientes. Porque a vida cristã é conhecer os dois, irmãos. Conhecer os dois. Sabe, nós temos vivido um tempo complicado, muito complicado, onde tem entrado no seio da igreja tudo quanto é tipo de sincretismo, crenças, tantas coisas. É lenço ungido, é rosa de não sei o que, é o corredor do sal, sabe, é os 3 pulos da vitória. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Não vai por esse caminho não. Não vai por esse caminho não. Porque isso tudo só está entrando na igreja porque está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento. Por quê? Eu vou te dizer bem claro aqui. Se eu fizer aqui a vigília do fogo dourado, vem todo mundo. Mas um curso de maturidade, eu tenho que pegar quase que no laço. A minha pergunta para você hoje é: onde nós vamos chegar com esse nível de cristianismo? Onde que nós vamos chegar se não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus? Sabe, querido, talvez você nunca se sentiu suprido em Deus, é porque você só conhece um, ou a Escritura, ou o poder. Eu quero convidar você a ter uma mudança de vida e começar a valorizar aquilo que de verdade tem valor. Eu queria que vocês ficassem de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos.